Olá pessoal, essa é a segunda videoaula do curso de Nivelamento HNB com foco em Matemática Básica. Nesse vídeo nós veremos as 4 operações aritméticas básicas: adição, subtração, divisão e multiplicação. Começando pela adição. A adição ela é representada na forma A mais B é igual a C, sendo A e B chamados de parcelas e C de total. O algoritmo da adição dentro do universo dos inteiros é o seguinte: colocar as duas parcelas na mesma unidade de medida, colocá-los um abaixo do outro, organizando para que os valores da mesma ordem fiquem na mesma coluna, somar os valores da mesma ordem, seguindo a tabuada da soma, e se esta soma resultar em um valor de uma ordem imediatamente acima, deverá ser registrado apenas o algarismo da mesma ordem dos valores que foram somados. E o algarismo que pertence à ordem acima deve ser acrescentado à soma dos valores da mesma. Beleza, vamos fazer um exemplo aqui para concretizar toda essa conceituação que a gente fez. Seguindo o exemplo A, 34 mais 62. Eles já estão na mesma unidade de medida. Então nós partiremos para o ponto 2. Colocá-los um abaixo do outro, organizando para que os valores da mesma ordem fiquem na mesma coluna. 34 mais 62. A casa das unidades ficou alinhada, na mesma coluna, e da dezena também. Agora basta somá-los, seguindo a tabuada. 4 mais 2, 6. 3 mais 6, 9. Total, 96. Agora exemplo B. Eles já estão na mesma unidade de medida, então podemos pular para o passo 2. Colocamos um abaixo do outro, alinhando a coluna nas devidas ordens. Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Agora basta somá-los. 9 mais 4 dá 13. 13, ele está fora da ordem das unidades. Ele é de segunda ordem, da ordem das dezenas. Então o que nós fazemos? Nós registramos apenas o 3, que pertence à ordem das unidades, e o 1, que pertence à ordem das dezenas, deve ser somado. Deve ser acrescentado à soma da próxima ordem, que será a das dezenas. 0 mais 3, 3. Mais 1, 4. 8 mais 2, 10. O algarismo da ordem das centenas ficou 0. Nós registramos ele aqui. E o 1 deve ser acrescentado à soma da ordem dos milhares. Porém, aqui não tem nada. Então é 0. 1 mais 0, 1. 1043 é o resultado da soma. Subtração. É representado na forma A menos B igual a C, sendo A diminuindo, B subtraindo e C a diferença. Algoritmo da subtração dentro do universo dos números inteiros. Se o valor absoluto do subtraindo for menor que o do minuendo, coloque seu minuendo acima do subtraindo, organizando para que os valores da mesma ordem fiquem na mesma coluna. Se o valor absoluto do subtraindo for maior que o do minuendo, coloque seu subtraindo acima do minuendo, organizando para que os valores da mesma ordem fiquem na mesma coluna. E a diferença será negativa. Feita a parte da organização, nós vamos para realizar a operação agora. Se o algarismo de cima for maior que o de baixo, realizar a operação seguindo a tabuada da subtração, algarismo por algarismo, da direita para a esquerda. Se o algarismo de cima for menor que o de baixo, subtrai um do algarismo de ordem imediatamente superior do valor de cima e soma uma dezena ao algarismo no qual se estava realizando a operação. Vamos realizar um exemplo agora para fixar o conteúdo. Começando pelo exemplo A. Primeiro localizamos o minuendo e o subtraendo. Minuendo 39, subtraendo 23. O valor absoluto do minuendo é maior que o do subtraendo. Então nós vamos usar este algoritmo aqui. Se o valor absoluto do subtraendo for menor que o do minuendo, coloque seu minuendo acima do subtraendo, organizando para que os valores da mesma ordem fiquem na mesma coluna. Unidade com unidade, dezena com dezena. Agora, nós notamos que o algarismo de cima é maior que o de baixo. Então nós vamos usar esse algoritmo aqui. Se o algarismo de cima for maior que o de baixo, realizar a operação, seguindo a tabuada da subtração, algarismo por algarismo da direita para a esquerda. 9 menos 3, 6. 3 menos 2, 1. Resultado, 16.
ou seja, a diferença é igual a 16. Agora vamos para o exemplo B. Localizando, minuendo e subtraindo, minuendo 35, subtraindo 42. O valor absoluto do subtraindo é maior que o do minuendo, então nós vamos usar esse segundo algoritmo aqui. Se o valor absoluto do subtraindo for maior que o do minuendo, coloque o subtraindo acima do minuendo, organizando para que os valores da mesma ordem fiquem na mesma coluna, e a diferença será negativa. 42 menos 35. Colocamos o subtraindo acima do minuendo, organizamos unidade com unidade, dezena com dezena, e a diferença vai ficar negativa. Agora nós partimos para a operação. O algarismo de cima é menor que o de baixo. Agora nós vamos esse algoritmo aqui. Se o algarismo de cima for menor que o de baixo, subtrai 1 do algarismo de ordem imediatamente superior do valor de cima e soma uma dezena ao algarismo no qual você estava realizando a operação. Ou seja, nós vamos subtrair 1 no 4, 4 vai virar 3, e vamos somar 10 ao 2, que vai virar 12. Agora nós continuamos a operação normalmente. 12 menos 5, 7. 3 menos 3, 0. Resultado, menos 7, ou 7 negativo. Multiplicação. Multiplicação é a simplificação da soma de um mesmo número várias vezes. Por exemplo, você tem um A qualquer, somado B vezes, e ele é igual a um valor C. Você pode simplificar esse A colocando o B, que seria o número de vezes que a soma desse valor se repete, multiplicando ele. O A é denominado multiplicando, B multiplicador e C o produto. Agora vejamos o algoritmo da multiplicação. Primeiro nós colocamos o multiplicador abaixo do multiplicando. Em seguida nós multiplicamos o primeiro algarismo do multiplicador por cada algarismo do multiplicando, da direita para a esquerda sempre, em ambos os casos. Se o valor for um número de 2 algarismos, nós seguimos o mesmo critério da adição. Para a multiplicação, nós temos as seguintes regras de sinais. Um número positivo multiplicando um número positivo resulta em um número positivo. Um número negativo multiplicando um número positivo resulta em um número negativo. Um número positivo multiplicando um número negativo resulta em um número negativo. Um número negativo multiplicando um número negativo resulta em um número positivo. Agora vejamos alguns exemplos. Exemplo A, 3 vezes 31. Seguindo o algoritmo, colocar multiplicador 3 abaixo do multiplicando, 31. Em seguida, multiplicar o primeiro algarismo do multiplicador, 3, da direita para a esquerda, por cada algarismo do multiplicando, começando da direita para a esquerda também, seguindo a tabuada da multiplicação. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Produto, 93. B, 4 vezes 43. Colocar o multiplicador abaixo do multiplicando. Multiplicar o primeiro algarismo do multiplicador pelo primeiro algarismo do multiplicando da direita para a esquerda. 4 vezes 3, 12. Caímos nesse critério. Se o valor for um número de 2 algarismos, seguir o mesmo critério da adição. Da adição, nós registramos apenas o valor da mesma ordem do número que a gente está aplicando a operação, no caso, o 2, e o algarismo de ordem superior deve ser somado na sua devida casa, no caso, o 4. 4 vezes 4, 16. 16 mais 1, 17. Mesma coisa. Acrescentamos 1 aqui. Mas aqui não tem nenhum número multiplicando, então vai ser 0. 4 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Produto total, 172. Agora vamos a essa daqui. 13 vezes 42. Colocar o multiplicador abaixo do multiplicando, começar da direita para a esquerda, multiplicar o primeiro algarismo por cada algarismo do multiplicando. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Somo 1 aqui, 3 vezes nada, 0, mais 1, 1. Aí agora nós temos um segundo algarismo no multiplicador. Nesse caso, ele é de segunda ordem. Então será como se a gente estivesse multiplicando o 10 para esse algarismo. Então nós vamos adicionar um 0 abaixo do produto parcial, embaixo do último algarismo, e faremos a multiplicação agora normalmente.
1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. Agora nós realizamos a soma. 6 mais 0, 0. 2 mais 2, 4. 1 mais 4, 5. Por que nós realizamos a soma aqui? Nesse algoritmo, seria como se nós estivéssemos separando eles. O 13, ele é equivalente a 10 mais 3. Quando nós multiplicamos o 3 aqui, e depois multiplicamos o 1, seria como se a gente tivesse separado. Primeiro multiplicar o 3 pelo 42, e depois o 10 pelo 42. E a soma deles vai ser equivalente. Por quê? Porque a multiplicação, ela desfruta da propriedade distributiva, que será comentada na próxima aula. Divisão. A divisão é o... De novo. Não, deixa. Divisão. Porra, ia falar. Separou? Não, cara. Eduardo. Peraí, Eduardo. Eu tô rindo. Eu tô tampando a boca pra você não ver minha reação. Ah, tá. Divisão. Divisão é a operação inversa da multiplicação. Ela pode ser descrita da seguinte forma: A dividido por B, com esse sinal, igual a C, ou A barra B, A sobre B. Sendo A chamado dividendo, B chamado divisor e C de quociente. Agora vamos ver o algoritmo da divisão dentro do inverso dos números inteiros. Nós organizamos da seguinte forma. Nós colocamos o dividendo aqui, o divisor dentro de uma chave, essa parte azul é chamada de chave, e C será o quociente, que será o resultado dessa divisão. Como é o algoritmo? A divisão é realizada separando-se o dividendo em blocos de algarismos, da esquerda para a direita, até formar um número maior ou igual ao divisor. Nesse ponto, dividimos esse dividendo parcial pelo divisor, e o resultado já possui apenas um dígito. Será colocado no quociente da divisão, multiplicamos então este algarismo do quociente pelo divisor e subtraímos esse do produto do dividendo parcial. A diferença é chamada de resto. Em caso a diferença da divisão total ser zero, o quociente, o dividendo é um múltiplo do quociente. Vamos ver algum exemplo para concretizar isso. Exemplos. Vamos aqui ao exemplo A. 32 divididos por 2. 32 é o dividendo, 2 é o divisor. Nós colocamos aqui a chave. O divisor vai dentro da chave, dividendo fora do lado esquerdo. Aí nós seguiremos o algoritmo. Separa em blocos do algarismo, de algarismos da esquerda para a direita até formar um número maior ou igual ao divisor. Pegando aqui o 3 já é maior que o divisor. Então nós podemos usar ele mesmo. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, 1. O que nós temos aqui? Nós seguimos essa parte aqui. Dividimos o dividendo parcial pelo divisor e o resultado, que só tem um dígito, 1, foi colocado no quociente da divisão. Depois multiplicamos o 1 pelo divisor e subtraímos o dividendo. O resto é igual a 1. Agora nós abaixamos o segundo algarismo e aqui formamos um novo, 12. Agora seguimos o mesmo algoritmo. Que número multiplicado por 2 resulta em 12? 6. 6 vezes 2, 12. Subtraímos 0. Ou seja, o resto é igual a 0. 32 é um múltiplo de 2. Agora vejamos aqui, 256 vezes 16, divididos por 16. Colocamos o dividendo fora da chave, divisor dentro da chave. Agora aqui, se a gente só pegar o 2, 2 é menor que 16, então não dá para realizar a divisão. Então nós pegamos dois algarismos dessa vez. O 25. Quantas vezes vezes 16 é igual ou menor a 25? 1. 1 vezes 16, 16. 25 menos 16, 9. Agora abaixamos o 6. Seguindo a tabuada do 16, quantas vezes 16 é menor ou igual a 96? 8. 10. 6. 6 vezes 16, 96. Subtraímos do resto, 0. Ou seja, aqui o resultado é 16 e aqui também. 32 é um múltiplo de 2 e 256 é um múltiplo de 16. O que isso quer dizer? 16 vezes 16 é igual a 256.